Começar primeiro com o vídeo, depois eu comento o que eu vou fazer. Hoje nós vamos treinar somente as esquivas a partir da ginga. Depois nós vamos treinar um pouco de AU, um obstáculo, e vou mostrar um pouquinho usando a roda abdominal, e depois eu vou dar uma explicação sobre os assuntos que a gente comentou ontem, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser. O objetivo é você usar a ginga, tá? Balanço e tentar se esquivar. Se quiser. No rosto. Ficou competitivo. Valeu, obrigado. Agora vamos uma madeira aqui. Segura aquele aqui, por favor. Nessa primeira parte, o que valeu foi as esquivas, sem colocar a mão no chão, partindo somente da ginga, usando a própria ginga para esquiva e só deslocando o corpo. Agora vou fazer 10 movimentos somente de AU, depois AU e voltando na tesoura, tá bom? Segura bem na ponta. Bem na ponta. Isso para teste o braço. Isso. Então vamos lá, ó. 1, 2, rodei de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa, AU, negativa e tesoura. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Agora eu vou aproveitar o abdominal. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Augusto. Bom, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Já comecei diferente. Eu passei um pouco de movimento, depois eu já fui logo. Passei primeiro o movimento, depois eu fui logo para a conversa. Ontem eu comentei sobre o livro Capoeiras e Valentões, escrito pelo amigo Mestre Pedro da Capoeira Santista. Esse livro, ele retrata um pouco da história da capoeira, de relatos da capoeira em São Paulo, e onde o Mestre Pedro usou como tese de mestrado dele, do curso de, se eu não me engano, de jornalismo. E um trecho desse livro, ele é relatado num vídeo que eu postei um pouco antes, sobre a história onde a igreja do Valongo teria que ser tombada para dar lugar à expansão da linha férrea de Santos. E em 1860, grupos de capoeiras rivais se juntaram com a população local e conseguiram fazer um cordão humano em volta da igreja e impediram a igreja de ser derrubada. Claro que teve briga, teve confronto com a polícia, mas eles conseguiram o resultado, que hoje a igreja do Valongo está lá e a estação, a Sorocabana, fica do lado. Não é mais usada como antes para passageiros, mas ainda está lá. Lembre que no início eu comentei que grupos rivais, mas o que seriam grupos rivais? Pessoas de bairros diferentes que disputavam alguns pontos. Mas pontos de quê? Em 1860 ainda havia alguns escravos, ainda havia muitos escravos pela região. Embora Santos, olha a data, 1860, embora Santos foi uma das primeiras cidades a dar liberdade aos seus escravos. Então, em Santos já havia muitos escravos livres, que já sobreviviam às custas do seu sustento. Tinha alguns escravos, mas tinha já muita escravo livre. E esses ex-escravos, junto com o pessoal, a camada própria da sociedade, dominavam pontos de comércio. Mas comércio do quê? Comércio de frutas, venda de peixe, venda de crustáceos retirados do mangue ou do mar, tecidos, artesanato, etc. Então, cada grupo vamos dizer assim, esses grupos eles eram comandados por um chefe. E hoje o que a gente pode comparar com isso seriam as gangues, vamos dizer assim, que dominam certos pontos e o rival não pode sequer chegar próximo, que acontece o confronto. Esses grupos no Rio de Janeiro receberam o nome de maltas de capoeira. Em Recife também. Em Santos, necessariamente não era considerado como malta, mas era um grupo parecido, que esses grupos eles promoviam arruaças, faziam assalto, praticavam alguns crimes e dominavam o comércio público nesse local, onde era retirado o sustento para as famílias, e tinha esse lado negativo, que era o da marginalidade, que estava sempre próximo. Esses dois grupos em Santos, nessa época, eram dos valongueiros e dos quarteleiros. Existiam outros, mas esses dois eram os que mais se destacavam, onde cada um tinha o seu líder, que reprimia com mão de ferro os seus comandados, onde tinha mulheres, tinha homens, tinha alguns adolescentes que também faziam parte, e eles dominavam algumas regiões. Os valongueiros, eles dominavam ali a região do Valongo, próximo da igreja, e dos quarteleiros, a região próxima dos cartéis, ali próximo do Outeiro de Santa Catarina, um pouquinho mais próximo ali do cais. Então, esses eram dois grupos rivais que trata no livro. Nessa encenação, conta um pouquinho da história, mostra como que era mais ou menos o dia a dia deles, vendendo produtos ali próximo, quando encontravam os dois grupos, mais ou menos o que acontecia. E esses dois grupos, por incrível que pareça, não se tem muito relato na história de Santos. Eu particularmente fui descobrir
sobre essa história há 2 anos atrás. E eu não tinha ouvido essa história ainda. Mas é mais uma prova de que a capoeira sempre esteve presente em conflitos sociais. Para o seu, vamos dizer assim, para o seu lado, né? Para o seu próprio prazer, né? Que muitas vezes se confundia com a questão de dominar locais, quanto nas causas sociais também, porque esses grupos, além de serem rivais, eles resolveram se juntar em dado momento em um bem comum, que era a não derrubada da Igreja Católica, que era o símbolo da cidade. Era especificamente de um dos lados, mas era útil para todos. E eles foram contra essa expansão estrangeira, no caso da expansão da linha férrea. Nos próximos vídeos eu vou dar uma explicação maior sobre esse assunto. Mas olha só, já tratei nesse mesmo assunto. A gente fala da questão histórica da capoeira em Santos, falamos da questão dos grupos rivais, que pode se comparar às motas do Rio de Janeiro, às motas de Recife e etc. Falamos também dos escravos, das pessoas que ainda eram escravizadas e ainda dependiam do sustento de venda nas ruas, de porta a porta. Também essas brigas muitas vezes não se davam somente na base da mão, a mão e pé. Muitas vezes usavam-se facas, outras vezes, que era costume nessa época, utilizarem os cacetes, que eram madeiras, pedaços de madeira, bastões. Alguns eram em formato de bengala, que podia se chamar de porrete ou cacete. Eram puramente madeiras que as pessoas usavam para se agredir numa necessidade, sendo que a burguesia da época tinha o hábito de andar com bengala, não por defeito físico, mas por estilo e por segurança também, além das navalhas. Nesse vídeo, se vocês observarem, ele mostra um pouco da roupa da época, da vestimenta, da questão do policial chegar em dado momento e querer colocar determinada ordem sem consultar ninguém, simplesmente dispor. E aí a população naquela época se inflamou, enfrentou a polícia, enfrentou os governantes, enfrentou esse pessoal que iria fazer essa expansão da linha férrea e conseguiu o êxito de não derrubar a Igreja Católica. Eu acredito que é um fato interessante e mostra que a capoeira, se a gente procurar sempre em algum assunto, a gente vai encontrar a capoeira envolvida dentro da história do nosso país. Bom, com essa movimentação, vocês que vão determinar o tempo que eu fazer, eu quero fazer 10 minutos, eu quero fazer 15 minutos. Eu mostrei alguma coisa, já deu para perceber que dá para descansar. Não sei se vocês perceberam na hora da esquiva com a bola, se assemelha-se muito a uma brincadeira infantil que alguns adolescentes também brincavam, e na minha época a gente brincava da queimada. Só claro, ninguém vai ficar gingando na hora da queimada, mas nós podemos fazer esse aquecimento usando o princípio daquela brincadeira, que era o objetivo de acertar a bola na pessoa. Então nós podemos utilizar algumas brincadeiras, sempre algumas brincadeiras, para se adaptando à capoeira e utilizando para aquecer, para treinar a flexibilidade e a agilidade, mas sempre na base da ginga, que é o que acontece no determinado jogo, que às vezes você tem que se deslocar rápido e às vezes em posições que não estão, vamos dizer assim, tão favoráveis a uma base de capoeira, mas você tem que sair de qualquer forma. Na parte do AU, nós treinamos o equilíbrio, força dos braços, e na hora da tesoura também, de você ter que controlar o seu corpo, você conhecer o ambiente, para sempre você estar fazendo aquela movimentação no espaço reduzido, né? Como a gente costuma dizer que a gente não precisa de um espaço grande para jogar capoeira. Eu posso levar vantagem pela questão da minha estatura, mas mesmo se eu fosse muito grande, eu também tinha que me controlar para fazer dentro de um espaço pequeno. Que a roda da capoeira, ela não é um espaço grande, você tem que se mover e se desenvolver dentro daquele espaço. Bom, lembrando que
O próximo vídeo que nós teremos na terça-feira, nós já teremos um pouco mais sobre esse assunto. Vou falar um pouco mais do Maculelê também. Vou falar um pouco mais do livro que eu mostrei ontem, da Revolta da Vacina. E seria interessante que os alunos graduados do grupo me enviassem vídeos com esses treinos que eu fiz aqui, nesses 3 vídeos que a gente fez, 3 dias de vídeo, para que a gente possa melhorar, né, esses movimentos que eu fiz, e a gente está praticando nesse período que a gente está sem condições de poder estar treinando junto, para quando nós a gente voltar para as aulas, a gente voltar com uma certa condição física, uma certa condição de movimento e focado no desenvolvimento para mais para frente. Bom, boa noite a todos, se cuidem, continuem em casa, faça a higienização das mãos, não, lembrando também que evite de levar a mão à boca e aos olhos, enfim, ao rosto, para que a gente consiga todos voltarem com condições perfeitas de continuar a jogar capoeira. Bom, muito obrigado e boa noite.